Vamos lá, terceirão, vamos junto, vamos avançar no livro aí, vamos nessa, tamo junto, tamo juntinho. Olha só, o assunto hoje é a equação geral da calorimetria. Então a gente já passou por termometria, né? A gente sabe que temperatura é a grandeza que mede o estado térmico de um corpo. A termometria, então, se encarrega de dar valor a esse estado térmico. Então, para medir esse estado térmico, para medir temperaturas, eu posso usar escalas Celsius, Fahrenheit, Kelvin. Então, eu já sei o que são as escalas, seus pontos fixos e a relação entre elas. Beleza. Logo depois, dilatação térmica. O que é a dilatação térmica? É o efeito imediato de uma variação de temperatura. É natural que um corpo, quando aquecido, sofra dilatação. Quando resfriado, sofra contração térmica, com exceção da água, no intervalo aí de 4 até 0 graus Celsius. É bom lembrar disso aí. Bem, hoje nós vamos trabalhar com o quê? Calorimetria mede calor. Então, o que é calor? Vamos voltar um pouquinho no conceito, que foi até questão do Enem do ano passado, né, galera? Calor é energia térmica em trânsito. Sempre que você isolar dois corpos com diferentes temperaturas, é natural, primeira lei de termodinâmica, segura aí, é natural que um corpo de maior temperatura libere energia para o corpo de menor temperatura. Essa energia em trânsito é que eu chamo de calor. Vamos perder isso não. Vamos lá. Então, o que é a calorimetria? Calorimetria, cara, mede os efeitos dessa transferência de calor. Então, para começar, eu tenho que entender o seguinte: todo corpo que libera calor, todo corpo que libera energia, tende a sofrer resfriamento. Se você entrar numa geladeira, você a 30 graus Celsius, você vai liberar energia para a geladeira, para o ambiente interno lá. A sua tendência é sofrer resfriamento. Se você entrar no forno, você recebe calor do forno, sua tendência é sofrer aquecimento. Então, a tendência natural é que um corpo, quando libera calor, esfrie, e quando recebe calor, esquente. Vamos lá então, vamos mexer. Então a ideia é você entender o que acontece com o corpo quando ele libera ou recebe calor, mas quantificando isso aí. Vamos lá? Vamos começar assim então, vamos nessa. Eu vou te contar uma historinha em 3 capítulos. Aí você fica ligado aí e vão tentar no final achar uma relação para não ficar uma coisa empurrada, né? Vão nessa. Primeiro, experimento 1. Eu tenho aqui 2 corpos, 2 sistemas, A e B. São 2 recipientes, A e B. Tudo bem até aí? Onde A e B, A possui aqui, possui 2 litros d'água, enquanto que B também possui 2 litros de água. Então eu tenho água e água, H2O para lá, H2O para cá, água e água. Então eu tenho a mesma quantidade de um mesmo material. O corpo A, o sistema A, eu vou colocar lá em casa, sobre o fogão, e vou acender a chama, e ele vai ficar lá em contato com a chama durante 2 minutos. Já o corpo B vai ficar em contato com a chama durante 3 minutos. Turminha, supondo que essas fontes térmicas tenham a mesma potência térmica, a pergunta é: qual dos dois vai ter, no final do seu tempo, sofrido maior aquecimento? Aí, de acordo com o filme da moda aí, é óbvio que vai ser o B. Entenda uma coisa. Quando eu coloco esse corpo em contato com uma fonte térmica, ele recebe calor da fonte. E aí, ficar mais tempo em contato com a fonte térmica implica em receber maior quantidade de calor. E quem recebe maior quantidade de calor, nesse contexto aqui, que eu tenho a mesma massa e o mesmo material, quem receber maior quantidade de calor vai sofrer maior aquecimento. Então, a primeira grandeza que aparece é essa aqui, Esse ΔQ é para nós quantidade de calor cedida ou recebida. Tudo bem até aí? Esse valor geralmente expresso em calorias, ou simplesmente cal.
É comum você encontrar isso aqui expresso em quilocalorias, cacau, onde 1 quilocalorias são 1000 calorias. Vamos lá? Então vamos lá. Então quem é esse ΔQ? Esse ΔQ, nesse mundo da termodinâmica aí, né, da calorimetria, esse ΔQ é a quantidade de calor que um corpo recebe ou libera. E aí, entenda que quanto maior for esse ΔQ, maior vai ser o ΔT, onde ΔT é a variação de temperatura. Isso é claro, porra, presta atenção. Quem tem maior ΔQ, ter maior ΔQ é ter liberado ou recebido mais calor. Quem recebe mais calor, esquenta mais. Quem libera mais calor, esfria mais. Quanto maior a quantidade de calor liberada ou recebida, maior variação de temperatura. Vamos junto. Capítulo 2. Então, ó, ΔQ, lhes apresento quantidade de calor que um corpo recebe ou libera. Capítulo 2. Eu tenho agora 2 recipientes. Ó, recipiente A e B, como antes. Só que o recipiente A, eu tenho nele aqui, ó, 5 litros de água, também água. E em B, eu tenho 2 litros de água. Então agora eu tenho massas de água diferentes. Vou colocar os dois sobre fontes térmicas de mesma potência que vão então ceder calor para o sistema. Esse aqui vai ficar por 3 minutos, esse também por 3 minutos. Bem, agora presta atenção. Se o tempo em contato com a fonte é o mesmo, então a quantidade de calor que eles recebem também vai ser o mesmo. Então agora esse ΔQ não implica no processo. Só que, se o corpo B possui menor massa de água, quando receber a mesma quantidade de calor que A, a sua tendência é esquentar mais ou menos? Esquentar mais. Ou seja, essa massa, geralmente expressa em gramas, não garanto, também pode ser expressa em quilogramas, depois nós vamos ver isso aí. Essa massa, ela então é fator determinante para saber o quanto um corpo esquenta ou esfria. Por quê? Corpos com maior massa, ó, quanto maior for a massa, menor vai ser a variação de temperatura quando a quantidade de calor recebida é a mesma. Então, 2 corpos recebem a mesma quantidade de calor. Quem tem maior massa, esquenta menos. A ideia é essa aí. Até porque ter maior massa é ter mais moléculas para que essa energia seja distribuída. Com isso, então, se a quantidade de energia para cada molécula vai ser menor, menos vibrante ela vai estar no final. A ideia é essa. Tudo bem, então? Vamos lá. Então, ó, massa e variação de temperatura são grandezas inversamente proporcionais. Vão comigo. Terceiro capítulo. Agora, eu tenho aqui uma chapa de ferro e uma placa de mesma massa de granito. Ó, granito. E aí, a massa é igual. A massa de ferro é igual à massa de granito. Olha o que eu faço. Eu vou colocar os dois sob 2 fontes térmicas durante o mesmo tempo. Então, ó, entenda que agora eu tenho a mesma massa de ferro e granito e vou colocar os dois em contato com fontes térmicas idênticas ao mesmo tempo. Então, a quantidade de calor recebida por um vai ser igual ao do outro. Estão comigo? Beleza? Então, peraí, mas vamos lá. Agora lance mão da sua intuição aí. Ferro e granito. Embora eles recebam a mesma quantidade de calor, embora eles tenham a mesma massa, qual dos dois vai esquentar mais? O ferro. Ah, pera um pouquinho então. Então existe uma característica intrínseca ao material que o torna mais ou menos resistente à variação de temperatura. Existe sim. Nós chamamos na física essa resistência que um material oferece à variação de temperatura de calor específico, que eu vou simbolizar por um Czinho, é um C minúsculo.
Então, ó, diferentes materiais possuem diferentes calor específico. Aquele que possuir maior calor específico é porque é mais resistente à variação de temperatura. Vamos do contrário, vamos agora numa engenharia reversa aí. Diferentes materiais possuem diferentes resistências para sofrer variação de temperatura. Aquele que é mais resistente para sofrer variação de temperatura possui maior calor específico. Aquele que é menos resistente para sofrer variação de temperatura possui menor calor específico. Nesse caso, então, o calor específico do ferro é menor que o calor específico do granito. Porque mesmas quantidades de ferro e granito, quando recebem a mesma quantidade de calor, o ferro esquenta mais. O ferro, então, é mais sensível para sofrer variação de temperatura. Quer ver um exemplo? Uma práticazinha boa? Turminha, mal saiu o sol, a areia da praia já fica muito quente e a água continua fria. Espera um pouquinho, a fonte térmica é a mesma para os dois ambientes, areia e água, tá ok? Então eles recebem calor com a mesma potência. Mesmo assim, a areia esquenta muito mais rápido. É porque a areia, comparado com a água, possui menor calor específico. Assim, é bom que você saiba que para a água é dos meios naturais aquela que possui o mais alto calor específico. O calor específico da água é um valor que deve ser conhecido, é de 1 caloria por grau Celsius. Isso quer dizer o que para você? Para fazer 1 grama de água variar a temperatura em 1 grau Celsius, eu tenho que ceder para esse 1 grama 1 caloria. Então o calor específico fala da quantidade de energia necessária para fazer 1 grama variar a temperatura em 1 grau Celsius. Quer ver? Outro barato. Faz uma peixada aí numa panela de ferro e panela de barro. Depois que vai para a mesa, a peixada na panela de barro fica fervendo por mais tempo, fica quente por muito mais tempo. Por que disso aí? Porque a argila possui o mais alto calor específico que o ferro. Então não é fácil esquentar a argila. Só que uma vez quente, é muito mais difícil, né, esfriar também. Igual no mar lá, ó, igual na praia. A areia, logo de manhã cedo, esquenta muito rápido. À tardinha, a água está mais quente que a areia. Por quê? Na hora que o sol vai embora, a areia tem uma facilidade enorme de esquentar. A mesma facilidade que tem a areia de esquentar, tem de esfriar depois. Então, a areia recebe muito pouca energia e esquenta muito. Essa mesma areia libera muito pouca energia e esfria muito. Já a água fica o dia inteiro esquentando. Quando o sol vai embora, essa água que demorou para esquentar, agora demora para esfriar também. Por isso que os desertos possuem uma grande amplitude térmica. No deserto, a gente registra a temperatura de 51 graus Celsius de dia e menos 10 graus Celsius à noite. Vamos lá então. Isso é calor específico. Calor específico, grandeza que mede a resistência que um corpo oferece para sofrer variação de temperatura. Vamos fechar então? Quem tem maior calor específico sofre menor variação de temperatura. São também inversamente proporcionais. Então vamos pegar aqui? Ó, vão comigo. Agora eu vou lá no Leozinho. Leozinho na parada aqui, ó. A é igual a B sobre C. Vou dar um zoom aqui agora, zoom. Cara, se A é igual a B sobre C, concordo que quanto maior o valor de B, maior vai ser o valor de A. Então, A é diretamente proporcional a B. Quanto maior o valor de C, menor o valor de A. Então, A é inversamente proporcional a C. Voltei. Então, eu vou abrir aqui, ó. Delta T vai ser igual a abrir a razão proporcional. Quanto maior a quantidade de calor recebida, maior a variação de temperatura, né? Ou quanto maior a quantidade de calor liberada, maior a variação de temperatura, diretamente proporcionais.
Você colocaria então esse ΔQ em cima ou embaixo? Responde aí. Muito bem. Em cima. Ó, quanto maior a massa, menor variação de temperatura. Não é isso aí? Corpos com grandes massas, quando recebem mesma quantidade de calor, esquentam menos que outros com massa menor. Então, são inversamente proporcionais. Você colocaria a massa em cima ou embaixo? Eu também, colocaria embaixo. Calor específico. É bom que você leia no livro alguma coisa a mais sobre esse camarada aqui, viu? Essa grandeza aqui é muito especial. Quem tem maior calor específico resiste mais à variação de temperatura, varia menos a temperatura. Cara, na hora que eu esquento ferro e granito, o ferro aquece mais rápido, por quê? Porque tem menor calor específico, ó. Tá aqui. E aí? Inversamente proporcional, também coloco embaixo, multipliquei ΔQ MC ΔT. É o famoso que macete, né? Que macete. Mas vamos lá, largando o que macete de lado, isso quer dizer o que para você? Cara, qual a quantidade de calor